Bom dia! Vamos para a nossa aula de ciências. E hoje iremos falar de um assunto muito interessante, instigante. Quando a gente fala de animais, quando a gente fala desse habitat, da morada, né, da locomoção, da vida animal, da vida vegetal, como é que funciona todo esse globo sistema que envolve, né, os animais, os vegetais, a terra em um só ambiente. Então, nos traz muita curiosidade, nos faz nos interessar mais também pela leitura. Pelo menos eu me interesso muito quando fala sobre esse tipo de assunto, de conteúdo, né? Que é sobre os animais, vegetais e que vivem nesse ambiente de forma equilibrada, né? Ninguém passa na frente de ninguém, ninguém toma espaço de ninguém dentro de um ambiente, né, externo. Então a gente vai começar, né, falando do que é ecossistema, certo? O nosso conteúdo está aí no livro de ciência, da página 116 até a página 120, tá bom? Então, a gente vai falar o seguinte: ecossistema é sistema natural e dinâmico formado pelos organismos, pelo meio físico, químico e pelas relações que estabelece entre si. Quando a gente lê isso, talvez na mente de vocês fique um pouco confusa. Mas quando a gente olha para a imagem que está logo atrás do que está escrito, a gente vai ver um golfinho, né? Provavelmente, eu não posso dizer se ele está numa piscina aquática ou se ele está em alto mar, né? Mas ele está na água. E quando se fala que o sistema é natural, é porque o homem não mexeu, né? Então, ele aí está num ambiente que o homem ainda não mexeu. Quando fala que ele é dinâmico, por quê? Porque a cada instante, queridos, a cada momento, esse habitat, esse ambiente desse golfinho, ele é transformado, ele é mudado. E também o golfinho, ele vai se movimentar para várias e diversas regiões. Regiões essas que vai propiciar para ele alimento, conforto, segurança, né? Então, quando ele fala assim, ó, é formado pelos organismos, que organismos são esses? Outros animais que também vivem no mesmo habitat que esse golfinho. Os vegetais que estão também e que fazem parte deste habitat, que é um habitat marinho, né? Que é um habitat aquático, não é isso? E quando ele fala pelo meio físico, a praia, o rio, a maré, o alto mar, né? Os atlânticos, as piscinas aquáticas dos grandes parques temáticos, né? E pelas relações. Que relação é essa? O golfinho está convivendo com um peixe de uma outra espécie, com uma baleia, né? Com os frutos do mar daquela região, com os vegetais daquela região e todos eles no mesmo ambiente em harmonia. Que maravilha, né? Mas isso só pode acontecer se o homem ele não se envolver, ele não interferir, né, ou modificar esse ambiente. Quando o homem passa a modificar esse ambiente, a mexer neste ambiente, então o ecossistema aí vai realmente ficar desequilibrado, ok? Vamos agora para o próximo. Aí diz assim, os componentes de um ecossistema. O que é que compõe esse ecossistema? Então, tá falando que são os fatores bióticos e fatores abióticos. Lembrando que
todo esse conteúdo, ele está registrado no livro de vocês, página 116 a página 120, já com as atividades. Então, vamos entender o que é fatores bióticos. Os seres vivos e as relações estabelecidas entre si, né? Então, os bióticos é o relacionamento, é a relação dos seres vivos, seja ele seres vivos animais, seja ele seres vivos vegetais, ou seja ele seres vivos homem, né? Então, e os fatores abióticos? O meio físico-químico é um meio que vive, como eu falei, alto mar, piscinas aquáticas, maré, rio, aonde tem, né, espécies marinhas, está se falando de fatores bióticos e abióticos. E diz, estabelecem uma relação sistêmica. O meio influencia os seres vivos e estes altera o meio, né? Então, está aí esses dois fatores, né? Esses dois componentes. Depois fala, componentes de um ecossistema. Então, a gente tem dois fatores, biótico e abiótico, né? E agora a gente vai para os componentes. O que é que compõe esse ecossistema? Primeiro, o habitat. O que é habitat? O lugar que um organismo ocupa no ecossistema é o seu habitat. Que organismo é esse, minha pró? Estamos falando de quem? Dos animais, dos vegetais, né? Das espécies marinhas, certo? Do homem. Eu não posso viver dentro da água, posso? Não, porque o meu habitat é terreno, é terrestre. O leão pode viver no mar? Não. O habitat do leão é terrestre, não é isso? Do golfinho, marinho. Tem espécies também que podem viver tanto na água, como é o caso dos jacarés, tanto na água como na terra, né? Então, os peixes não podem viver nos dois ambientes, eles só podem viver na água. Então, é o habitat, é a moradia, é o ambiente onde esses animais vão crescer, vão se desenvolver. Depois fala, outro componente do ecossistema, o nicho ecológico. O que é isso? É o espaço ocupado e o papel do organismo na comunidade, ou seja, a sua função. Pronto! Vocês sabiam que tem animais aquáticos que a função dele é limpar o mar? É purificar o mar? Pois é. O leão, por exemplo, que todos temem, todos têm medo pela sua ferocidade, né? Mas ele também tem a sua função na floresta. Talvez você responda daí, eu já sei, minha pró, ele é o rei da floresta. Isso é o que se conta, gente. Por quê? Por ele ser de um porte grande, um animal feroz, ele ainda é muito temido, sim, né? Mas ele também tem a sua função dentro do ecossistema, como a girafa, como o elefante. Já pensou se não existisse mais leão na floresta, né? E a gente vê quando a gente vai estudar a extinção dos animais, quando aquela espécie de animais já não existe mais. Poxa, isso é muito doloroso para nós. Por quê? Porque vai haver um desequilíbrio no meio ambiente, vai haver um desequilíbrio no ecossistema, né? Quando também os animais são caçados sem legalidade, né? Só para tirar a pele, para usar a sua pele, né? Isso também vai criar um desequilíbrio no meio ambiente. Então, ele fala que cada animal, cada ser, cada um de nós temos a nossa função no meio, ok? Dentro da sua casa,
Você não tem uma função, além de ser filho, de obedecer, de fazer suas tarefas, né? De trazer sua casa, ajudar sua mãe a manter a casa organizada, né? De ser cidadão, lembra lá em geografia? De ser um bom cidadão, de se integrar na sociedade, de buscar melhorias. Assim também, os animais têm a sua função. Os animais também trazem equilíbrio para o ecossistema. Depois a gente vai falar do biotopo, né? Biótopo, conjunto dos fatores abióticos ou ambiente físico-químico em que vive a comunidade. Então, é todo esse conjunto de floresta, de mata, de selva, né, que compõe. Vocês já ouviram falar que em alguns bairros aqui da nossa cidade, como Praia do Flamengo, Vila do Atlântico, até pertinho aqui de nós mesmos, as pessoas estão achando cobras dentro de casa, cobras no quintal da sua casa. Sabe o que é isso? É um desequilíbrio do ecossistema. Alguém tirou, destruiu o habitat daquele animal, construindo casa, construindo praças, construindo túneis, construindo pistas. E aqueles animais vão para onde? Se destruíram o seu habitat. E aí é que a gente vê que cada um tem o seu espaço e que o ambiente físico é também para a comunidade. Tá certo? Vamos seguindo aí. Então, aí a gente vai ver a biodiversidade desse tipo, né? De ecossistema. Então, diversidade de espécie que existe na Terra. As espécies vão mudando ao longo do tempo. Logo, a biodiversidade está em constante mudança. Claro que sim, né? A gente quando eu era pequena, eu ia para o jardim zoológico. E aí eu via muitos dos macaquinhos, como está aí no exemplo, né? Os macaquinhos eram tudo pequenininho, a gente não via macacos grandes como hoje. Hoje a gente conhece várias espécies de animais que a gente não conhecia, várias espécies de macacos que a gente não conhecia. E isso vai trazer o quê? Evoluções e vai trazer mudança. Quando você passa por uma árvore hoje que está, né, começando o seu nascimento, daqui a 5 anos você vai ver que ela mudou, que houve uma transformação. Pode não ter havido uma transformação no ambiente que ela viveu, ou pode ter acontecido e aquela árvore já não existe mais, ou está ali, mas não está tão frondosa, tão bonita como era antes, né? E já viram falar também, abrindo aí uma brechinha, né, que me veio a lembrança das mutações que as pessoas queriam fazer de animais, né, e até fez com a ovelhinha Dolly, né, mas para preservar, na intenção de preservar até o gene da ovelhinha, né? Mas não deu certo. E por quê? Porque foi o homem que então que mexeu. Não foi algo natural, não foi algo que foi naturalmente desenvolvido no habitat, no ambiente daquele animal. Então, cada animal também tem, os animais vivem em família, vivem em grupo, e a biodiversidade de espécie, né, principalmente de canários, de aves, né, é muito grande. Depois a gente vai falar como se organizam, olha aí, os seres vivos no ecossistema. Como é? Então, as espécies, conjunto de organismos com características idênticas e que se reproduzem entre si, originando descendência fértil. Olha aí o cachorro. O cachorro vai coabitar com a cadela e vai ter um cachorrinho. Ele não vai ter um gato, a cadela não vai parir um passarinho, né? Então, o ecossistema, ele é todo modelado, né? Todo organizado. Aí você pode me perguntar, mas para quem é que organiza esse ecossistema, né, dos animais?
eles mesmos, eles têm a sua cultura dentro de si, ele tem o seu desenvolvimento dentro de si. Você não vê os gatinhos um fazendo carinho no outro? Você não vê os cachorros brigarem, né? Por que os cachorros estão brigando? Às vezes a gente não entende, mas eles sabem por quê. Ah, a senhora quer dizer que o cachorro é inteligente a ponto de saber por que está brigando? Sim, ele é inteligente. Ele pode não falar, né? Ele pode não ser racional, mas ele é um ser irracional, né? Então, os animais sentem dor, os animais sentem necessidade de carinho, sabe quando estão sendo prejudicados, então, queridos, maltratados. Então, a espécie, ela se organiza dentro da sua reprodução. Depois, a população, conjunto de organismos da mesma espécie que vive na mesma área, no mesmo período de tempo. Então, os pinguins, por exemplo, eu vou colocar um cachorro lá no polo frio? Não. Lá não é lugar de cachorro, lá é lugar de pinguim. É os pinguins que têm o corpo revestido para poder suportar aquela temperatura tão baixa. Então, cada espécie de animais, de seres, vai viver dentro do seu ambiente. Se a temperatura do corpo dele é para viver no ambiente frio, ele, claro que vai migrar para o frio. Se é para viver no ambiente aquático, é aquático. Terrestre, temperatura quente, né? Então, e a comunidade? Conjunto de organismos de diferentes populações, no mesmo local, ao mesmo tempo, e as relações estabelecidas entre si. Pronto, a gente vai ver aí cachorros convivendo com gatos hoje na maior tranquilidade, mas alguns anos atrás isso não era possível, né? Ter coelho, ter gato e cachorro dentro de casa, não era porque os animais não tinham ainda sido envolvido nesse organismo, né? Então, cada um vivia dentro da sua espécie, dentro do conjunto de organismos da sua espécie, mas hoje a gente já vê essa comunidade, como está falando. O que é comunidade? Esse conjunto, né? Esse envolvimento entre eles, né? Então, vamos lá. E aí, depois a gente vai ver os objetos de estudo da ecologia, né, que é a população, o ecossistema, e a biosfera, que aí já vai para um outro conteúdo, tá bom? Eu espero que vocês leiam direitinho o conteúdo do livro, tá muito bacana, né? E é muito bom falar sobre esse assunto. Responda às atividades, qualquer dúvida, como eu já falei, vá anotando para poder a gente discutir nas nossas lives, né? Ou vocês procurarem a secretaria da escola e a PRO, reportar a PRO, e a PRO está aqui para atender vocês, ó. Um beijo, um cheiro no coração.